Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Grato a Deus por esta honrosa oportunidade em que Ele nos concede para estarmos juntos adorando, celebrando o nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. E hoje, alegrando-se em Cristo, por tudo o que Ele fez por este povo aqui em Jacobina e este bonito templo, entendemos e enxergamos a mão de um Deus que faz, que cuida e que é fiel. E nós louvamos a Deus por tudo isso. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cláudio, como ele já disse, um amigo. E aprendi muito com o pastor Cláudio enquanto esteve ali em Senhor do Bonfim. Ele foi líder dos jovens. Tive a oportunidade de acompanhar ele também em algumas congregações. E para a glória do nome de Cristo Jesus, eu, ao lado dele, aprendi muita coisa, e coisa boa para a glória do nome do nosso eterno Deus. Louvar a Deus pela vida dele, de sua família, minha irmã Mila, nossa irmã Mila, que Deus em Cristo continue abençoando a vida deste casal e a igreja que está sob os seus cuidados, que a mão do eterno, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, e que você prospere para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém? Eu lhe convido a abrir comigo a sua Bíblia em um texto, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Amém? Nos diz assim: E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso, e ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Amém? Meus irmãos, esse texto do evangelista Lucas é um texto muito conhecido nosso, é um texto, por que não dizer, até pregado com um certo costume, mas ele me veio ao coração, à medida que recebi o convite para estar com os irmãos aqui, esta noite, e o meu desejo é que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração, e eu gostaria de chamar a atenção para esse texto, e lhe fazer pensar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Observando esse período, é um período que encerra-se o silêncio. Todos nós sabemos e já ouvimos falar, se não conhecemos a fundo, pelo menos ouvimos falar a respeito do período interbíblico. E há quem diga que esse período de silêncio durou cerca de 400 anos. Quando termina o Velho Testamento, houve-se um silêncio, e este silêncio durou cerca de 400 anos. E a primeira vez que vai existir uma manifestação do Senhor, e aqui através do anjo falando com alguém, é justamente nesse texto. E o que me chama a atenção é que este Zacarias, que a Bíblia faz questão de contar a história dele aqui, ele vai estar no ambiente do templo. E no ambiente do templo ele está diante do altar de incenso, que podemos entender que é o altar da oração. E quando este Zacarias, cai a sorte sobre ele e a oportunidade dele adentrar o templo para oferecer ou estar diante do altar de incenso, a Bíblia diz que enquanto ele está no seu ambiente de culto e fazendo aquilo que era necessário que ele fizesse, do lado direito do altar de incenso vai aparecer um anjo. E quando o anjo aparece, Zacarias vai observar e perceber aquele anjo
naquele ambiente, a Bíblia diz que ele é tomado por um susto. Ele é tomado por um temor, cai sobre ele um medo. Mas enquanto ele está nesse susto, no temor, no medo, a Bíblia diz que o anjo brada e diz: Zacarias, não precisa temer, porque eu estou aqui como resposta de oração. Isso alegra o meu coração, e quem sabe não é hoje o dia em que o Senhor resolveu responder a oração de alguém aqui esta noite que saiu de casa desejoso de ouvir a voz, de ouvir uma resposta e buscando em Deus uma saída. Quem sabe hoje, neste dia, neste templo, não é a oportunidade em que o Senhor vai falar ao teu coração. E eu observo isso aqui e começa um diálogo entre o anjo e Zacarias. E o anjo diz: não precisa temer, que eu estou aqui como resposta de oração. E a resposta das tuas orações é que você continuadamente tem orado buscando em Deus um filho. E se você parar para observar o contexto em si, a partir do versículo de número 5, a gente vai perceber que este casal, chamado Zacarias e Isabel, já estavam com a idade avançada e ela ainda era estéril, o que aumentava a impossibilidade, a dificuldade de gerar um filho. Mas eu percebo que este Zacarias de contínuo orava pedindo a Deus um filho. E Deus resolve responder a oração a um casal, e a quem pense até que por estar com a idade avançada não vai vivenciar algumas coisas, mas quem serve ao Deus Todo-Poderoso tem que estar preparado para viver o sobrenatural e desfrutar de coisas que aos olhos humanos é impossível, mas ao Deus que nós servimos, no mesmo texto, ele diz: para Deus nada é impossível. E eu me alegro em Cristo Jesus, porque eu começo a perceber este diálogo e me alegrar, porque o Senhor, através do anjo, vai dizer a Zacarias: Zacarias, não precisa temer, que eu estou aqui como resposta, e a resposta para você é: você vai ser pai, a sua esposa vai gerar um filho, e o nome dele vai ser João. Isso aqui é maravilhoso, porque Deus se revela a Zacarias, entrega a ele um projeto e ainda dá o nome do projeto: João. E quando esta situação está acontecendo, eu me pego pensando e enxergo alguns de nós nesta atitude de Zacarias. Qual foi a atitude de Zacarias? Ele olha para a situação, olha para o anjo e diz assim: mas como isso vai acontecer? Porque eu já estou com a idade avançada, a minha esposa está com a idade avançada e ela é estéril. O anjo olha para Zacarias e diz: a promessa está de pé, mas porque você não acreditou e duvidou naquilo que eu falei, você vai ter que ficar mudo, em silêncio, até o dia em que a promessa vai se cumprir. Eu fico observando isso, e isso para mim se assemelha muito a nós, porque nós gostamos de orar e buscamos em Deus uma resposta para algumas coisas. Dedicamos na oração e apresentamos os nossos projetos a Deus. E de repente, quando Deus resolve fazer e a resposta vem, a gente olha e diz assim: será que isso é para mim mesmo? Será que eu tenho capacidade de dar continuidade a isso? E eu me pego pensando e me enxergo nisso como a atitude de Zacarias, porque o anjo olha para ele e diz assim: eu estou aqui como resposta das tuas orações. E quando a resposta chegou, ele duvidou, mas a promessa permaneceu de pé. Eu me alegro em Cristo Jesus esta noite, porque eu entendo que vale a pena continuar orando. Por quê? Porque Deus continua respondendo, Deus continua fazendo, Deus continua operando, e Ele não esquece os seus. Olhando para o quesito oração, a gente volta lá no princípio, no livro do Êxodo. A Bíblia diz que o povo está saindo do Egito, só que de repente esta nação do Senhor, antes desta atitude de sair, elas começam a sofrer nas mãos de Faraó. Porque se levanta um novo faraó que não conhece as benfeitorias que José havia feito para eles, e ele se preocupa: este povo está crescendo em grande número, daqui a pouco eles podem se filiar ou se ligar a outras nações e lutarem contra nós e nos vencerem. Então, a partir de hoje, levanta-se um decreto. Qual é o decreto?
todo menino do sexo masculino tem que morrer. E começam agora algumas lutas, algumas pelejas para com este povo. E diz, bota este povo para amassar barro, bota este povo para trabalhar como escravo. E este povo começa a amassar barro e trabalhar como escravo. Mas a Bíblia diz que este povo começou a gemer, e começou a implorar, e começou a clamar ao Deus dos céus. O que alegra o meu coração, meu irmão, é saber que quando nós clamamos, o nosso clamor não fica em vão aqui, e as lágrimas que nós derramamos não ficam num banco como este. A Bíblia diz que ele sobe ao trono da graça, vai ao endereço certo, e no momento certo Deus age, Deus responde, Deus faz. Aí este povo que está clamando no livro do Êxodo, capítulo número 2, a Bíblia diz que o clamor sobe a Deus, e quando sobe a Deus, o Deus Todo-Poderoso olha e lembra-se, eu tenho uma aliança com este povo, e esta aliança eu tenho com Abraão, com Isaac, com Jacó. E a Bíblia diz que Deus resolveu agir em seu favor. Capítulo 3, versículo de número 7. A Bíblia diz do livro do Êxodo que o Senhor viu, ouviu e desceu em favor do seu povo. E isso por causa da oração, por causa do clamor. Quando nós chegamos no livro de 2 das Crônicas, o Deus Todo-Poderoso, quando Salomão constrói o templo, a Bíblia diz que o Senhor disse: ei, a partir de hoje os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos à oração que é feita neste ambiente, neste lugar. Hoje nós estamos aqui em um templo bonito como este, mas o Deus Todo-Poderoso continua ouvindo o clamor e a oração do seu povo. Então vale a pena orar, vale a pena clamar, porque Deus, Ele responde. Assim como ele respondeu no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, ele aparece a Moisés e diz: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra em que você está é terra santa. Se você observar, Moisés está saindo de Midian à procura de pastos e chega no Horebe. Quando ele chega no Horebe procurando pastos para as ovelhas, ele vai observar uma sarça que está em chamas, uma planta que não se consome. Ele olha para ela e começa a caminhar em direção. Do meio da sarça brada uma voz e diz: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esta terra é santa. Quando ele se prostra, Deus começa um diálogo com Moisés, o que para mim é um dos mais belos diálogos de Deus para com o homem. Quando ele olha isso, Deus diz: ei, Moisés, eu vi, eu ouvi e eu desci. Ele viu o que? Ele ouviu o que? E ele desceu para quê? Ele viu um povo que estava no Egito clamando, buscando, pedindo em favor do seu povo e gemendo. Deus ainda responde orações. Eu não sei qual é a tua situação esta noite, eu não sei como você se encontra, eu não sei o que está se passando contigo, mas eu quero te dizer uma coisa pela palavra: vale a pena orar, vale a pena clamar, porque Deus continua respondendo oração, e Deus continua fazendo coisas grandes em favor do seu povo. Este Moisés, ele vai dialogar com Deus e ele diz ao Senhor: mas como? Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, este povo não vai me escutar. Mas nunca é sobre você, sempre vai ser Ele. Nunca vai ser a sua capacidade, nunca vai ser do seu jeito, da sua maneira, sempre vai ser da maneira de Deus. Enquanto ele olha para ele, Deus está dizendo: ei, Moisés, não é você. Quando você chegar lá, você vai dizer assim: o eu sou me enviou a voz. Não é a sua capacidade, irmã Wanda, não é a sua capacidade, não é a sua condição, não é o seu QI, é Ele. É Ele quem faz, é Ele quem opera, é Ele quem realiza. Ele é Deus. Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele foi, Ele é hoje, Ele será sempre. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Diante dEle está todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Nós é que precisamos disso, de passado, presente e futuro. Mas Deus não, a eternidade está diante dEle, meu irmão. Ele pode todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o grande eu sou. E o que é maravilhoso é que Ele nos escuta. Aleluia! E Deus diz: eu vi, eu ouvi, e eu desci para livrar o meu povo das mãos de Faraó.
Eu tenho para eles uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e que emana mel. Este povo que estava clamando, Deus respondeu. E quando eu vou para a Bíblia, eu encontro um Jeremias que está em cadeias, em prisões. E uma voz brada no meio da cadeia, diz assim: Jeremias, 33:3, clame a mim, que eu vou lhe responder com coisas grandes e firmes, que nem você sabe. Vale a pena orar, vale a pena clamar. Deus diz a Jeremias: Jeremias, em cadeias, clame a mim, que eu vou lhe responder com coisas grandes e firmes, que você não sabe. Paulo escrevendo, ele disse: aquilo que Deus preparou para os seus, ouvido não ouviu, olho não viu, não desceu ao coração aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui esta noite. Aquilo que você está pensando ao respeito, aquilo que você está querendo, é coisa pequena diante daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Vai muito além do teu pensamento, vai muito além da tua capacidade, vai muito além da tua condição. Então vale a pena clamar a este Deus que pode todas as coisas. E se você parar para observar o significado da palavra clamar, é interessante. Se você der um Google aí, você vai ver que significa gritar. E só se grita dentro de uma urgência. Porque num ambiente como este, alguém dá um grito aqui, todo mundo toma um susto e diz assim: está doido? Porque o grito traz um sentido de urgência. Mas o Senhor está dizendo a Jeremias: clame, ou seja, grite. Então vale a pena clamar. A gente vai para o texto e encontra um Bartimeu, no Evangelho de Marcos, capítulo número 10, que está sentado à beira do caminho, batendo uma cuia. E Jesus passa e ele começa a clamar. Quem vai passando olha para ele e diz assim: ei, ele vai longe, já não te escuta mais. Mas ele grita mais forte ainda, clama mais forte ainda. Jesus resolve parar, porque só grita quem sabe o tamanho da dor. Às vezes nós nos assustamos com glória a Deus de alguém que está do lado e diz assim: precisa tudo isso? Mas você não sabe o tamanho da dor que ela está sentindo, ou que ele está sentindo. Só se grita quando se está doendo. E às vezes nós viemos para um culto, ou estamos em um ambiente como este, e nos espantamos com a atitude de alguém, mas a gente não sabe o que ele está enfrentando, o que ele está passando. Quem sabe o tamanho da dor é quem geme e é quem grita, meu irmão. Então vale a pena gritar. E Jesus está dizendo: clame, grite a mim, porque eu estou pronto para ouvir. Jesus para, e quando Jesus para, eu imagino que Jesus dá uma olhada para trás, e a multidão, que não sabia o tamanho da dor, quem sabe olha e diz assim: não fui eu não sabia o que era que vinha. Foi lá atrás. Jesus olha e diz assim: manda chamar. Quem sabe não é hoje o dia em que Deus resolveu parar para ouvir o teu clamor, e você sair daqui com aquilo que você precisa. Então você não pode parar de clamar. Voltando para o texto do Evangelho de Lucas, o Senhor resolveu atender a oração de Zacarias. E quando ele resolve atender a oração de Zacarias, Deus diz a ele: ó, a oração foi ouvida, Isabel vai ter um filho, o nome dele será João, que significa Deus tem sido gracioso, mas como você duvidou, vai ficar em silêncio. E isso é uma lição para nós, porque muitas das vezes, nós, eu estou me incluindo, a gente fica doido para ouvir uma resposta da parte de Deus, porque a gente entende que precisamos dar a resposta a alguém que talvez não consegue acreditar em algumas coisas. Imagina comigo, nesta época aqui, a vergonha que essa mulher não carregava, Isabel. Porque naquela época ser mãe era algo que alegrava ao coração delas, e elas tinham como o processo de não ser mãe algo vergonhoso. E você encontra isso na vida de Ana, que chorava, e o marido entregava a ela porções dobradas, e ela dizia assim, e ele ainda disse assim: não sou eu melhor do que 10 filhos para você, mas ela queria gerar. A gente encontra esta mulher que já está com a idade avançada, e eu penso que ela carregava dentro de si esta vergonha, uma frustração. Só que o que alegra o meu coração é que no livro de Joel, a Bíblia diz que os velhos terão
sonhos. E as coisas aqui parecem que estão invertidas, porque na idade avançada ainda sonhar, com Deus é assim. Porque Deus, ele vem nessa contramão da lógica. Talvez alguém olhasse e dissesse assim, não, mas os sonhos é para jovens. E a Bíblia diz que os jovens terão visões. E os velhos, eles ainda vão ter o direito de sonhar. E eu vejo se cumprindo aqui. Porque com a idade avançada, Isabel vai gerar uma criança. E quando ela gera esta criança, a Bíblia diz no versículo do número 25, do mesmo capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo do número 1, a Bíblia diz que ela expressa e diz, foi isto que o Senhor me fez. Ao contemplar-me para acabar com o meu opróbrio diante das pessoas. Opróbrio aqui significa vergonha. A palavra opróbrio significa vergonha. Ela está dizendo, o Senhor hoje resolveu remover a minha vergonha. E pelo Espírito de Deus, eu quero dirigir essa palavra ao seu coração e segura ela aí. Aquilo que Deus está gerando em você vai remover algumas vergonhas. O que talvez você tenha passado até o dia de hoje e que você ainda não conseguia compreender aquilo que aconteceu lá no passado, Deus está entregando alguns projetos aqui esta noite, e estes projetos serão grandes e vai remover vergonha, vai remover o opróbrio, porque Deus é fiel. Ela declara e diz, Ele hoje resolveu arrancar o meu opróbrio, a minha vergonha. O tempo vai passar. E quando o tempo passa, chega o dia do desmame. O menino nasceu. E quando chega o dia do desmame, é o dia em que vai dar o nome à criança. E a gente observa isso aqui, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo número 1, versículo número 57 a seguir. Que se cumpre aquilo que o anjo falou. Que este projeto que eu estou entregando a vocês, que é João, este menino, ele será alegria para vocês e alegria de muitos. E você vai ver registrado no livro de Zacarias, que o Senhor fala que Ele vai unir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E este João, ele viria à frente de Jesus. Chega o dia de dar o nome do menino. Quando chega o dia de dar o nome do menino, versículo número 58, os vizinhos vêm. Aquela alegria, uma festa, todo mundo vem para a casa de Isabel. Quando chega na casa de Isabel, que é o dia de dar o nome do menino, aquele que é mais próximo, olha para a mãe, quem sabe, diz assim, hoje é o dia de dar o nome, e a ponto de dizer assim, o nome dele será Zacarias. Versículo de número 58 a seguir, você vai ver isso que eu estou falando. Quando eles dizem, o nome dele será Zacarias, eu imagino que ela dá um pulo. Zacarias não. Todo mundo toma um susto e fica na expectativa do que viria de lá para cá. Ela diz assim, não, Zacarias não. O nome dele é João. Quem não entende, quem não ouviu a voz de Deus, não consegue compreender. E diante desta situação, alguém olha e diz assim, mas como João? Não tem ninguém na tua parentela com esse nome. Como é que tu vai colocar João? De onde você tirou isso? Que loucura é essa? E nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos entregou. Porque existem situações, e como eu estava dizendo, que a gente fica doido para dar resposta a alguém daquilo que Deus faz por nós. Existem situações que Deus não brada num ambiente como este, em que está repleto de pessoas, e Deus pode levantar um profeta aqui, levantar a voz em sua direção, e todo mundo ouvir aquilo que Deus falou. Mas existem coisas que Deus se revela no oculto. Quando Ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta, que eu vou me revelar a você no secreto. Não tem pai, não tem mãe, não tem esposo, não tem marido, não tem pastor, não tem dirigente de círculo de oração, é só você e Deus. E Deus revela a você o que ninguém sabe. Só que às vezes a gente fica nesse afã de querer dar resposta a alguém, ir para uma rede social, falar alguma coisa, mas existem situações que nós não devemos abrir a nossa boca. Foi o que ele fez com Zacarias, você vai ficar mudo para aprender. E encontramos vários textos em que o Senhor diz assim, o que aconteceu aqui não diga a ninguém. E um exemplo está na casa de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo para operar o milagre da menina que está morta,
A Bíblia diz que ele entra dentro de casa e já tem lá uma grande multidão, carpideiros, chorando. Jesus olha e diz assim: a menina não está morta, dorme. Eles começam a rir. Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, coloca esse povo para fora. Coloca todo mundo para fora e fecha a porta. Eu imagino que o povo ficou do lado de fora, na expectativa para ver o que era que ia acontecer. Jesus pergunta: onde é que está a menina? Eles dizem: está aqui no quarto. Jesus vai, pega na mão e diz assim: Talita cum, dê a ela comida. Talita cum significa levanta-te. Dê a ela comida, amamenta, dá comida a ela e diz assim: ó, e hoje não diga a ninguém o que aconteceu aqui. Só que a gente fica nessa necessidade de dar resposta a alguém. Mas a Bíblia nos diz que quem nos justifica é Ele. Então aprenda a ficar em silêncio. Aprenda a esperar o tempo de Deus na sua vida. Ainda que esteja doendo, ainda que seja incômodo para você, mas entenda, o Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle da situação. Ele continua agindo em cima e Ele continua agindo aqui também na terra. Ele continua Deus Todo-Poderoso. Aí, Deus havia se revelado a Zacarias e entregado o projeto a ele, que passou para a esposa e não disse a ninguém. Quando chega em casa, que eles vão dizer assim: é Zacarias? Ela dá um pinote e diz: não, é João. Só que quem não ouviu a voz de Deus, e dentro deste ambiente de igreja acontece muito isso, Deus entrega um projeto ao pastor, entrega um projeto ao superintendente, entrega um projeto ao líder do departamento, e de repente você tem a voz de Deus clara no seu ouvido, mas chega alguém que não ouviu e diz assim: não, mas vamos fazer assim. Eu acho que assim é melhor. Quer dar opinião naquilo que não ouviu. E nós precisamos ser firmes naquilo que Deus entregou a nós e confiou a nós. Porque se você ouviu a voz de Deus, você não precisa temer. Você não precisa temer. Seja firme naquilo que Deus lhe confiou. Ela deu um pinote e disse assim: não, o nome é João. Só que quem não ouviu vai atrás para poder garantir aquilo que eles querem. Faz um grupinho. Ei, você viu aí, fulano está querendo fazer isso, fazer aquilo, e vai formando um grupinho. Eles se juntam e vão a Zacarias. Só que Zacarias está mudo, e eles olham para Zacarias e dizem assim: Zacarias, eu imagino, como é que vai ser o nome do menino? Zacarias, que está mudo e surdo, fala por acenos e pede uma tábua, que é de onde vem o nome tabelionato, uma tabuinha. Ele passa a cera em cima dessa tábua e ele escreve Roanã ou João. E quando ele vira, todo mundo lê João. A Bíblia diz que no mesmo instante que eles leem o nome João, a boca e a língua de Zacarias solta, plá. Sabe o que é que o Espírito de Deus está dizendo a mim e a você esta noite? Que além dele remover a vergonha com o projeto que ele está lhe dando, esse projeto que ele confiou a você vai trazer voz para a sua casa, vai trazer voz para a sua família, vai trazer voz para você, porque Deus me é fiel, vai trazer voz. Ninguém ouvia, ninguém escutava, mas o projeto que Deus confiou a você vai trazer voz a você. Vem um espanto, todo mundo fica assustado. E é assim que acontece. Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. E Ele vem, eu entendo, na contramão da lógica. Alguém olha e diz assim: mas como é isso? Só que eles não se aquietam. E perceba, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, e é bom que esteja, vem o versículo de número 66. Todos os que as ouviram, guardaram-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? Eles tentam mudar o nome do projeto, não conseguem. Formam um grupo para ver se convence a mudar o nome do projeto, não consegue. Aí agora vem a pergunta: eu quero ver o que é que vai ser dele. Começa a dúvida. Eu quero ver até onde vai.
Eu quero é ver o que é que vai dar. Olha lá, o que virá a ser este menino. É como se dissesse assim, esse menino sendo criado por 2 velhinhos, vai dar em quê? 2 velhinhos criando uma criança dentro de casa, como é que vai conseguir fazer alguma coisa? Só que aí vem o final do texto, que nos diz assim, e a mão do Senhor estava com ele. Oh glória! E eu me alegro em Cristo Jesus, porque esta mão não é todo mundo que consegue enxergar, não é todo mundo que consegue ver. Enquanto alguém está preocupado com você, não consegue perceber, mas a mão do Eterno está em cima de você. Aonde você entra, ela vai. Aonde você pisa, ela pisa. Aonde você passa, ela passa. A mão do Eterno está te guardando, está te livrando, está te protegendo e está fazendo em seu favor. Deixa eles duvidarem, deixa eles questionarem, deixa eles levantarem interrogações ao teu respeito. Aprende a ficar em silêncio e vai viver esta presença do Deus Todo-Poderoso agindo em teu favor, te guardando, te livrando, te protegendo, porque Ele é fiel. Para a gente ganhar tempo, eu caminhando para o final, vem o versículo do número 80. Se for possível projetar novamente, eu gostei desse negócio, é bom. Versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. A mão de Deus era com ele, e você vai perceber no versículo do número 80 que o menino está crescendo e se fortalecendo. Ele cresce e fica forte. Só que ele vai crescer e ficar forte no deserto. E o deserto é o lugar que às vezes nós não queremos ir. Mas eu não sei se você já passou ou enfrentou um deserto. Mas eu não sei se eu estou certo nisso, mas eu vou falar. Eu acho que todos nós vamos passar por um deserto. Existem pessoas que neste dia podem estar entrando no deserto hoje. Tem gente que está no meio do deserto, mas eu também entendo que tem alguém que está saindo desse processo hoje. Eu não sei se você está entrando, eu não sei se você está no meio ou se você está saindo. Só que o que alegra o meu coração é saber que mesmo em meio ao deserto, a mão do Eterno está com você. E mesmo neste deserto, você consegue crescer e se fortalecer. Oh, aleluia. Eu ouvi aqui atrás, quando eu falei a palavra deserto, dizendo que é uma faculdade, é uma escola, é um aprendizado. E há quem diga que deserto é a escola da autodescoberta. Ou seja, é onde você se descobre quem é você de verdade. Porque lá não tem a ajuda de muita gente. Mas eu me alegro em Cristo, porque eu vou para o livro de Isaías, capítulo número 43. Já vou caminhar para o final. Isaías, de número 43, verso de número 18 e 19, nos diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Árido, ermo é a mesma coisa. Deus está dizendo a um povo que está cativo através do profeta Isaías, dizendo assim: ei, eu não quero que vocês estejam presos ao passado. Você vai perceber nesse capítulo número 43 que o Senhor faz questão de dizer assim: ó, não lembrem do que eu fiz quando vocês passaram a pés enxuto no meio do mar. Não fiquem presos quando eu fechei o mar e eles morreram. Não é para ficar lembrando disso, porque o Deus que nós servimos é um Deus de novidades. E Paulo, ele escreve dizendo assim: ei, eu não julgo que já alcancei, mas uma coisa eu faço, o quê? Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para frente aqui, ó, avante, para o alvo da soberana vocação. E infelizmente existem pessoas, eu já vou fechar a Bíblia para você acreditar que eu estou terminando. Existem pessoas que estão presas ao passado, seja ele bom
ou ruim. Ah, você não sabe o que foi que ele me fez, o que ele me falou, o que ele me tirou, o que aconteceu. Meu irmão, não é para estar preso a isso não. Existem pessoas que estão presas a um relacionamento, a uma amizade, a alguma coisa. Não é para estar preso a isso não. Existem pessoas que estão presas em algo bom. Ah, você não sabe de nada. Bom era na minha época. Ah, o grupo na minha época, a igreja na minha época, e isso e aquilo, está preso ao passado. Deus está dizendo assim: ei, não fique preso lá no passado não, porque eu tenho novidade para você. E para o novo de Deus acontecer, nós precisamos nos desprender do velho. A lagarta, até ela virar borboleta, ela primeiro vai para um casulo, entra no processo de metamorfose, escuro, frio, úmido, mas de a pouco ela diz assim: não dá para mim esse ambiente aqui, eu vou romper. Começa a crescer as asas, ela abre aqui, ó, e começa a voar, a romper para o novo de Deus. Eu não sei em que situação você está esta noite, mas eu quero te convidar a romper. Chegou o ano de 2026, 2025, 2024, 2023, passou. Vamos viver algo novo neste templo, nesta casa. Vamos experimentar o melhor de Deus para nós. Só que para isso nós precisamos romper. Esquece o passado e avança, porque Deus tem coisa grande para cada um de nós. Aí o texto, deixa eu voltar para cá. O texto nos diz que eu vou fazer uma coisa nova. E ele diz: porventura não a sabereis, eis que eu vou pôr caminho no deserto. Eu não tive a oportunidade de conhecer o deserto ainda, mas assistindo os documentários, a gente percebe que o deserto é um lugar tão terrível, no sentido de falar, que você vai caminhando aqui, 3, 4, 5, suas pegadas já sumiram, porque o vento vai tirando e removendo a areia de lugar, e as pegadas somem. A gente que está aqui no interior, de tanta gente caminhar no meio do mato, cria uma vereda, um caminho. Acho que os irmãos aqui sabem o que é vereda. De tanto você pisar, aquele negócio fica lá, mas no deserto não fica. E Deus está dizendo assim, ó: ei, no deserto eu vou fazer um caminho para você. E eu disse a você que às vezes nós não queremos ir para o deserto, mas no deserto a mão do Senhor é contigo, você cresce e se fortalece. Aí Deus está dizendo assim: nesse deserto eu vou pôr um caminho para você. Ou seja, no deserto que você está enfrentando, você não vai ficar desorientado, perdido. E alguém olha para você e diz assim: rapaz, eu não consigo entender. Você, vivendo tudo isso, tem um sorriso no rosto, tem alegria para congregar, tem ânimo para dar uma palavra a alguém, mas é porque eles não conseguem enxergar. Existe uma mão, oh glória, eu estou dizendo a você que existe uma mão em cima, guardando, livrando, protegendo. Aonde você coloca a planta do pé, ela vai. Aonde você pisa, ela pisa. A mão de Deus é com você. Você não vai ficar perdido, desorientado. Deus está dizendo assim: nesse deserto você vai trilhar um caminho, tem um horizonte para você caminhar e chegar. Você não está só. Aí ele diz: e no ermo, que é deserto, eu vou colocar um rio. E não é comum a gente ver rio no deserto. Mas ele está dizendo assim: eu vou pôr um rio no deserto. Não é um tanque, não é uma cacimba, não é uma lagoa, não é água parada, é rio, água em movimento. Deus está dizendo assim: mesmo em meio ao deserto, para você eu tenho novidade todos os dias, ó. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Por que isso? Porque a mão do Senhor é contigo. E sabe o que é maravilhoso? É que nesse deserto, o povo saía da Judeia, o povo saía das províncias vizinhas e corriam em direção ao deserto para ouvir a voz daquele que estava pregando no deserto.
a ponto de incomodar as lideranças daquela época, e eles olharem os sacerdotes, os fariseus, e dizer assim: o que está acontecendo que está esvaziando aqui? Alguém olha e diz assim: não, é porque tem um João que está no deserto pregando e está atraindo a multidão para lá. Quem? João. Quem é João? O filho do Zacarias. Zacarias é aquele que nós duvidamos do que seria e quem seria ele. O que é que vai ser desse menino? Ei, você não precisa dar resposta a ninguém. Você não precisa estampar num outdoor, ir para uma rede social e colocar lá. Não, deixa que quem vai fazer e trazer o resultado daquilo que Deus está fazendo para você é o próprio Deus que te prometeu. Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele disse ao seu respeito. E aí eles correm em direção ao deserto aonde Ele está, e quando eles chegam lá, vem uma preocupação no coração deles, e aí nós precisamos estar atento a isso. Porque quando Deus resolver fazer em nosso favor e agir em seu favor, não deixe, não confunda as coisas. A princípio, eles estão questionando: eu quero é ver o que é que vai ser desse menino. Quando chegam lá, eles olham para ele que está pregando e dizem assim: ei, és tu o Cristo? Olha, duvidam na primeira instância. Quando Deus faz, eles colocam num nível lá em cima. Já comparam ele com Jesus, assim: és tu o Cristo? Ele olha e diz assim: não, eu não sou. Aí eles vão descendo e dizem assim: então és tu Elias? Eles: também não sou. Então você é um dos profetas? Ele disse: também não sou. Aí eles olham para eles assim: então me diz aí, declara para nós quem tu és. Porque nós precisamos levar resposta para os sacerdotes que nos mandaram para cá. A gente precisa saber quem é você. Ele não deixou, ele não se envaideceu, ele não se sentiu grande. Ele olhou para eles e disse assim: eu só sou uma voz. E a voz ainda não é minha, é de alguém que está clamando no deserto. Deus é fiel, meu irmão. Deus é um Deus todo-poderoso. Deus vai fazer surpreender para a glória do nome dEle. Eu quero lhe convidar a estar de pé em nome de Jesus. Que Deus todo-poderoso continue agindo em favor do seu povo. Meu tempo já foi, e eu quero saber de você aqui esta noite, que veio a este ambiente, a esta casa de oração, e é aqui que Deus também escuta orações. E quem sabe você se decidiu a aceitar a Cristo Jesus no seu coração. Dá um sinal com as suas mãos, nós queremos orar com você. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer aceitar a Cristo Jesus esta noite? Dá um sinalzinho com uma das mãos. Nós queremos orar por você e com você. Não saia daqui sem fazer ou sem tomar esta decisão. Tem alguém para Jesus esta noite? Se não, que Deus em Cristo te conceda uma outra oportunidade. Eu quero orar com a igreja de Cristo Jesus. Eu não sei o que está acontecendo contigo, mas eu sei te dizer uma coisa: Deus continua fiel. E aquilo que Ele te prometeu, e você ouviu de Deus, seja firme. Não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Fica firme, porque Deus vai cumprir com aquilo que Ele te disse. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos render graças a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Teu amor, por Tua graça, por Tua misericórdia e compaixão para conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a Tua noiva, o Teu povo. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, eu falei, Senhor. E és Tu quem conhece, és Tu quem direciona, és Tu quem leva a palavra que foi ministrada, os louvores que foram cantados aqui esta noite, neste culto de celebração, por 3 anos, ó Pai. Pai, queremos render graças a Ti, e que esta palavra, Senhor, que foi ministrada, ela traga esperança ao coração daquele que porventura perdeu a esperança. Senhor, que o Senhor possa animar aquele que está desanimado.
Pai, toma nas tuas mãos. Traz, ó Deus, à tona aquilo que porventura se perdeu no meio do caminho, mas que o Senhor possa fazer coisas grandes. E como eu falei aqui esta noite, Pai, que possamos vivenciar um 2026 diferente para a glória do Teu nome. Senhor, aqueles que estavam presos a um passado, que consigam, ó Pai, desapegar daquilo que passou para experimentar o novo de Deus. Toma nas tuas mãos, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam. O que foi ministrado é profético de Deus para a sua vida. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Toma posse. E não vão me impedir de caminhar. O que é que vai acontecer? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver. Deus tem vitória para a sua igreja, Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para o seu povo. E aquilo que foi ministrado aqui é profético de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, nós já estamos concluindo. Apenas alguns avisos. Nós vamos aqui um pedido de oração pelo presbítero Dorival. Ele está sentindo muita dor e nós vamos interceder a Deus pela vida dele. Temos alguns pedidos de oração também da nossa transmissão. Os irmãos que estão nos acompanhando em algumas partes, outras cidades, até outros estados. Irmão Marivaldo pede oração pela sua esposa e família. Irmã Edilene pede oração pela sua família. Irmão Alexandro pede oração por sua saúde. Então nós vamos encerrar fazendo esse clamor a Deus por estas pessoas que estão carecendo. Talvez você também entrou aqui e está necessitando de uma oração, e nós vamos ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Amanhã, culto pastoral a partir das 19 horas. Terça-feira à tarde, a partir das 14 horas, tarde da bênção. À noite, temos culto nas nossas congregações. Algumas posses de obreiros que estarão acontecendo essa semana. E terça-feira estará acontecendo a posse do presbítero Mauri, lá em Barro Branco. Estaremos ali, se Deus nos permitir. Para quem não participou da ceia pela manhã, tem a ceia aqui na nossa secretaria. Você que estava trabalhando ou em viagem, por alguma razão não pôde vir pela manhã, pode participar da ceia agora ali na nossa secretaria. E também na quarta-feira temos a Quarta da Vitória. Permitindo Deus, estaremos aqui também nos ministrando a palavra do Senhor.
E aí prossegue a programação normal, quinta-feira pela manhã, ciclo de oração, à noite, cultos nas congregações, e prossegue a programação da semana. Lembrando que nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, 7, 8 e 9 de fevereiro, grande congresso de jovens e adolescentes de 2026, e toda a Igreja de Cristo está convidada para participar. Nós vamos orar, queremos convidar aqui o presbítero Givonaldo, que estará fazendo esta oração, apresentando esses pedidos de oração no nome de Jesus. Houve também um voto aqui que foi entregue esta noite por um novo convertido que orou, Deus atendeu e já trouxe o seu voto. Glória a Deus, já foi consagrado também ao nosso Deus nessa noite. Graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quanto nesse de oração nessa noite, diga amém. Oramos. Amado Deus, Pai que está no céu, meu Deus, é que nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, e queremos Te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui na Tua casa, Pai querido, e queremos Te agradecer, Senhor, nesta noite, por tudo que o Senhor tem feito aqui nos nossos corações. Obrigado, Senhor dos Exércitos, meu Deus, nesta noite, queremos Te apresentar em Tuas mãos, Senhor, a vida do Teu filho, ó Pai, que necessita de uma cura, de uma libertação, de um renovo. Que o Senhor visita, Pai, nesta noite, a saúde dele, Pai, vai passando a Tua mão saradora, a Tua mão que transforma, e jogando por terra todo o mal, e aqui nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nos nossos corações. Pai querido, muito obrigado por tudo, e continua conosco, no meio do Teu povo, no nome de Jesus, amém. Nossa gratidão, pastor Jefferson, sua esposa, irmã Carla, Deus os abençoe e que dê um retorno em paz, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o perfeito amor de Deus e a plena comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2026, somos a nação santa, povo adquirido, igreja unida na comunhão, no partir do pão e nas orações até o arrebatamento. Amém. Uma ótima semana para todos os irmãos. Deus vos cubra de bênção, alegria e graça. Assembleia de Deus em Jacobina, Bahia. Uma igreja para pertencer. Assembleia de Deus em Jacobina, Bahia. Uma igreja para pertencer.